Graça e paz, irmãos, amém? Boa noite, que bom que você está aí, que bom que você não deixou o horário passar, que bom que você chegou a tempo. Estamos aqui reunidos mais uma vez, mais um domingo, para poder louvar e bendizer o nome do Senhor. E eu quero convidar a você a fazer desse momento um momento de adoração ao Senhor, momento de louvor ao Senhor. Então, se desprenda de quem está, do que está acontecendo à sua volta e concentre-se nesse momento no trono de glória do Senhor, amém? Quero dar boas-vindas a você que está nos visitando pelo canal do YouTube, que Deus te abençoe. Nós estamos iniciando mais um culto ao nosso Deus, fique à vontade, Deus te abençoe. E para iniciar o nosso culto, eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor, Salmo de número 136, se você não pegou a sua Bíblia, ainda vai lá rapidinho, corre lá, pega a sua Bíblia e participe desse momento. Não seja somente um ouvinte, mas participe também. Salmo de número 136. E diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre eles fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre, e tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Ogê, e rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em Israel, em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem lembrou de nós e nos abatimentos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, glórias a Deus. Tributai louvores ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que nos resgatou do império das trevas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que nos aproximou com cordas de amor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que enviou o seu Filho Jesus Cristo
Cristo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que nos salvou, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que enviou o seu Espírito, nos batizou com o Espírito Santo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvai ao Senhor, tributai ao Senhor glória e honra para todos sempre, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que virá e buscará a sua igreja, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Muito bom, meus irmãos, muito bom louvar ao Senhor com salmos. Eu particularmente gosto muito de louvar o Senhor com salmos, e eu convido a você nesse momento a orar ao Senhor, colocar diante do Senhor, desse Senhor todo-poderoso, que por misericórdia nos resgatou, nos salvou, e eu convido a você a fechar os seus olhos, inclinar o seu coração diante do Senhor, e fazer essa oração, uma oração de gratidão. Agradeça ao Senhor por esse momento, agradeça pela misericórdia do Senhor, agradeça pela graça, agradeça ao Senhor nesse momento, agradeça por esse privilégio de erguer a sua voz e bendizer ao nome do Senhor. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, somos gratos a Ti, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Somos gratos a Ti, Senhor, porque até aqui a Sua mão tem nos conduzido. Somos gratos a Ti, Senhor, pela salvação. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo Espírito Santo. Somos gratos a Ti, Senhor, por esta igreja. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo privilégio de render graças ao Teu nome, de erguer as nossas mãos, as nossas vozes e bendizer o Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Seja conosco no decorrer deste culto. Fale aos nossos corações, ó Senhor, que possamos estar atentos à Tua voz, possamos estar atentos àquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador e Deus. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Vamos continuar bendizendo o nome do Senhor com o nosso ministério de louvor. Render a Ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda te imaginar é me inspirar pra te dizer estou apaixonado cada vez mais por Ti, Senhor. Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me, Senhor, leva-me além. A minha vida e a sua vida, que a minha vida flua mais da Tua unção, mais do Teu poder.
Renda-se diante do Pai. Oh, render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Leva-me além, leva-me além, a um nível, Pai, a um nível mais profundo. a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me Leva-me, além, Senhor. leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Muito mais. Mais do teu poder. Leva-me, Senhor. Mais do teu poder. Uma chance igual a essa. Se derrame diante do Pai agora, com essa música, com essa letra. Faça dela uma oração. Se você tiver que gritar, você grite. O Pai quer ouvir o teu clamor nessa noite. Aproveite essa oportunidade de adoração para se declarar diante dele. Assim eu farei. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero
Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver, Pai, Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. eu quero nascer Do teu espírito, eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar, Senhor, quero estar na tua presença. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero saudar de maneira muito especial essa linda e querida igreja aí no Rio de Janeiro, a Igreja Presbiteriana de Piraquara, na pessoa do seu pastor, meu querido amigo e colega, reverendo João Luiz. Lembrando da minha passagem aí, que foi tão especial para mim, as amizades que nós criamos naquele final de semana. Lembro com muita saudade dos irmãos, das irmãs, e me alegro de poder, neste momento, trazer uma palavra de Deus para o coração de todos vocês. O texto que eu vou ler está no Evangelho de Lucas, no capítulo número 7, começando com o versículo 11. Lucas 7, começando com o versículo 11, que diz assim: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade,
eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Oremos. Obrigado, Pai, por esse momento. Aqui está a tua palavra. Sabemos que ela é vida, ela é transformação. Abençoa agora, Pai, a mente, o coração do meu irmão e da minha irmã, de todos que vão estar e estão participando desse culto. Mesmo que seja uma palavra gravada, mas essa palavra nasceu no meu coração, fruto de fé e oração para abençoar a sua vida, minha irmã e meu irmão. Fala conosco agora, nesses instantes seguintes, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Deus meu, rocha minha e meu Redentor. Amém. Quero falar neste momento, baseado nesse texto, sobre o seguinte tema: compaixão, um gesto abençoador. Repetindo, compaixão, um gesto abençoador. E foi a compaixão que realmente fez toda a diferença nessa experiência desse dia na cidade de Naim. Vamos entender o contexto desse texto. Jesus, ele morava praticamente em Cafarnaum, na casa de Pedro. E Cafarnaum se tornou praticamente como o escritório central do ministério de Jesus durante o tempo que ele passava na Galileia. E diz o texto que ali em Cafarnaum, então Jesus recebe um centurião que trazia o problema de um seu servo que estava muito mal de saúde, na verdade quase morrendo. E Jesus diz: eu irei à sua casa. Mas ele disse: eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Uma palavra sua será suficiente, e o meu filho será curado. E na verdade isso aconteceu, e baseado na fé daquele homem, na palavra do Senhor Jesus Cristo, naquele exato momento, o milagre, mesmo à distância, o milagre onde aquele rapaz estava, ele foi curado da sua enfermidade. E no dia seguinte, Jesus sai para essa cidade chamada a cidade de Naim. Naquela época não havia transporte, as pessoas caminhavam, elas andavam, e Jesus, por onde ele ia, uma grande multidão seguia o mestre. As pessoas queriam estar com ele, porque onde ele passava, o que ele fazia, ali havia milagres. E as pessoas, elas querem milagres, elas precisam de milagres. Então uma grande multidão, diz o texto, acompanhava o Senhor Jesus Cristo. Naim ficava cerca de 40 quilômetros ao sudoeste da cidade de Cafarnaum, e estava a 10 quilômetros de Nazaré. E Jesus então foi diretamente para a cidade de Naim. A Bíblia não diz, o texto não nos explica qual era a agenda de Jesus naquele dia em Naim. Mas o que aprendemos nesse texto é que quando Jesus ele entrava na cidade de Naim, e com ele uma multidão caminhava com ele, lembrando aqui que as cidades eram muradas e os portões eram estreitos. E quando Jesus então entrava ali na cidade de Naim, saía também ao mesmo tempo o enterro de um jovem, filho de uma viúva. E uma multidão saía acompanhando então aquele processo,
aquela procissão em apoio àquela mulher viúva que ia para o cemitério para sepultar o seu filho. E foi exatamente nesse encontro das multidões, irmãos, uma saindo triste, porque estavam levando ali o corpo de um jovem, e ali estava uma mãe chorando, e a outra multidão chegava, entrava muito alegre, porque quem andava com Jesus eram pessoas felizes e alegres, porque Jesus sempre trazia o sobrenatural na vida daquelas pessoas. O que então aprendemos nesses textos? Quando estamos imaginando aqui a situação das pessoas, quem sabe você que está aí, você que faz parte desta igreja, você que veio hoje à noite pela primeira vez participar de um culto desta igreja, há problemas na sua casa, porque o que nós temos absoluta certeza que a crise bate em toda casa, em toda a família. Para uns maiores é a crise, para outros uma crise menor, mas a crise, ela faz parte e chega um dia em toda a família. No caso que nós aprendemos, em primeiro lugar, olhando para essa situação, pensando, imaginando e lendo o texto bíblico, conforme nos ensina os versículos 11 e 12, que Jesus entrava ali e eis que saiu o enterro do filho de uma viúva. É que aqui está a primeira lição, quando nós aprendemos o duplo sofrimento de uma mãe. Por que era duplo? Primeiro, porque ela estaria agora sepultando o seu único filho. Deve ser muito difícil sepultar um filho. As pessoas já passaram por essa experiência, sabem como deve ser difícil. Quantas vezes nesses anos de pastor já chorei com a família, porque eu sentia, e nós não seguramos a nossa emoção da tristeza de um pai, de uma mãe que tem que sepultar um filho, porque o natural é os filhos sepultarem os pais. Então, de um lado, o sepultamento de um filho, e segundo, sofrimento é o estado dessa mulher. O texto diz, Lucas deixa muito claro, que era filho único de uma viúva. Ela era viúva. A questão da viuvez nesta época era uma coisa muito séria, porque a mulher viúva, ela tinha muitas dificuldades. Primeiro, a mulher não tinha profissão, diferente das mulheres de hoje, que elas trabalham e a maioria delas tem muito sucesso na sua profissão, são bem aposentadas e têm sucesso na vida. Naquela época não tinha nada disso. A função da mulher era tão somente gerar filhos. O papel da mulher era criar quantos filhos ela pudesse. Quanto maior a família, mais abençoada era aquela família. Os filhos, eles refletiam a bênção dentro da casa. Quanto mais filho, mais abençoado, mais bênção de Deus, mais feliz era aquela família. E essa mulher, então viúva, o único filho, e o filho que tinha, ela perdeu. Eu posso imaginar o sofrimento desta mulher. Mas o que nos ensina o texto, isso faz toda a diferença, meus irmãos, minhas irmãs, é que no meio daquela multidão, ali quando tudo estava apertado, uns entrando, outros saindo, Jesus Cristo é capaz de visualizar o coração dolorido, aquela mulher em sofrimento, aquela viúva passando por grande tribulação. Jesus vai direto àquela mulher, porque Jesus, ele é onisciente. Jesus conhece a nossa situação. Jesus sabe o que nós enfrentamos. Jesus sabe o que nós passamos. Jesus não está longe de nós, alheio à nossa situação, não. Pelo contrário, Jesus, ele é parte da nossa caminhada. Ele sabe quem nós somos. Ele quer segurar a nossa mão, guiar-nos nos seus caminhos e nos fazer vitoriosos. E Jesus foi até aquela mulher. E a palavra que Jesus então fala aquela mulher é uma palavra de ânimo, porque Jesus é capaz de identificar o sofrimento de cada um de nós. E o versículo 12 então diz que Jesus
no meio daquela grande multidão, Jesus é capaz de reconhecer aonde está o maior problema. A luta, a dor é de uma pessoa. Mas há uma segunda verdade nesse texto que eu quero compartilhar com você nesse momento. Jesus nos ensina o conforto que só vem dele, ou o conforto que só Jesus pode oferecer a cada um de nós. Meus irmãos, minhas irmãs, no meio da tribulação da vida, por mais que as pessoas possam falar, ou por mais que elas tentem fazer, muito pouco elas podem fazer por nós, quando a tribulação bate lá dentro do nosso coração. Mas Jesus, quando Ele toca, Ele transforma. E o versículo de número 13 e 15 nos mostra esse detalhe que Jesus, então, Ele identifica o choro daquela mulher. Jesus, Ele vai à direção daquela mulher e Ele fala com ela agora. Ele ministra esta mulher, ela ministra o seu coração, porque o texto diz de maneira muito clara, quando Jesus dá uma palavra para ela: não chores. Jesus percebeu, Jesus se identificou, Jesus, Ele sentiu, Jesus se interessou e veio sobre aquela mulher para fazer grande diferença na vida dela, com uma palavra extraordinária: não chores. Embora que é até meio paradoxal, num funeral, alguém, o pastor é alguém, falar para a mãe que vai enterrar um filho, para falar: olha, você não pode chorar agora. Quando nós falamos para apenas que as lágrimas deixem de rolar sobre a sua face. Jesus aqui tem uma profundidade muito maior. Jesus vai dizer: não precisa chorar, um milagre vai acontecer, o seu filho vai reviver, ele não vai ser sepultado, ele vai voltar a viver, algo novo, extraordinário voltará a acontecer, é na vida dele. E Jesus disse então: não chores. Isso nos faz lembrar o que o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 4, no versículo 16, ele nos diz, quando ele diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Veja só que está dizendo o autor aos Hebreus: receber misericórdia e acharmos graça para socorro. Isso é para trazer paz, para mudar a história da nossa própria vida. É isso que acontece naquele exato momento, nesse encontro de Jesus com essa mulher que vivia o momento mais difícil da vida dela naquele dia na cidade de Naim. E o que acontece, meus irmãos? O que acontece? Jesus, então, ele vai até onde estava o esquife. O esquife é um tipo de maca que até hoje eles usam. Só se coloca o corpo da pessoa, não tem tampa, não tem laterais. E fica o corpo ali, certamente vestido, mas o corpo morto, sendo levado, sendo carregado até o lugar do sepultamento. E diz o texto que Jesus vai e toca no esquife. Na velha dispensação, ninguém podia tocar um morto que se transformava numa pessoa imunda. Então Jesus, possivelmente, ele não tocou no corpo, mas tocou na maca. E diz o texto que quando ele toca, aquele jovem, ele acorda, ele ressuscita. E diz o texto, continua dizendo que ele se assentou. O versículo é muito claro, ele se assentou ali. Versículo 15, Jesus disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se aquele rapaz. Meus irmãos, minhas irmãs, isso aqui é tremendo, é maravilhoso. Jesus não faz depois, ele faz agora. O tempo do Senhor Jesus é agora. Nós sabemos que Kairos, que é o tempo no grego, que é uma linguagem daquela época, uma língua daquela época, não tem passado, não tem futuro, só tem presente.
E quando Jesus disse, não chores, o seu choro vai parar agora. E quando ele tocou, ele se levantou naquele exato momento. E disse que ele pega aquele menino, um jovem, e leva e entrega à sua mãe. Ele restitui a sua mãe, porque Jesus tem poder para mudar completamente a situação de dor, de sofrimento da vida de qualquer um de nós. Meus irmãos, Jesus é o mesmo. Jesus está presente no nosso meio. Jesus faz parte dos nossos cultos. Jesus caminha conosco. E Ele é capaz de realizar os mesmos milagres que Ele fez quando Ele estava entre o povo. Não tem distinção, não tem diferença. E Ele é o único capaz de transformar esse estado de sofrimento. Porque Ele traz conforto. O conforto que só Jesus é capaz de oferecer para o coração atribulado. Na verdade, quando Jesus fala, é melhor obedecer. Quando Jesus fala, é melhor crer. Quando nós lemos na Bíblia o que Jesus pode fazer, a melhor coisa é tomar posse daquela palavra, daquela mensagem, daquele milagre da nossa vida. E nós não temos mais milagres na nossa vida, nem nas nossas igrejas, porque nem sempre nós cremos desta forma. É hora de nós tomarmos posse daquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Eu lembro-me agora daquele texto de João no capítulo 2, quando Jesus faz o milagre. Quando ele vai numa festa de casamento e acabou o vinho. Então eles vão agora e dizem, olha, o vinho acabou. E a sua mãe diz, vai e fale para ele. E Jesus então manda encher as talhas de água que ali estavam. De água, que o vinho tinha acabado. E ela disse, eu fazei tudo o que ele vos disser. Obedeça. Se ele falar, pode obedecer que vai dar certo. Pode obedecer que o milagre vem. Isso é maravilhoso. Aqui está algo tremendo da vida cristã e do crente, do cristão. E eles encheram aquelas taças de água. Imagino que ali ele fez uma oração. E quando abriram os olhos, aquela água havia se transformado em vinho. A ponto que o chefe da cozinha, o garçom-chefe, experimentou e disse, ué, não estou entendendo porque ele guardou o melhor vinho para o final. Normalmente dá-se primeiro o melhor vinho e depois dá qualquer vinho, porque a pessoa já bebeu bastante. E aqui não, é porque Jesus, Ele tem o melhor para nós. Ele é aquele Senhor Todo-Poderoso que transforma todas as coisas na nossa vida. Mas em terceiro lugar, irmãos, quando nós estamos pensando aquilo que Jesus é capaz de fazer, quando nós estamos juntos aqui agora, imaginando esse gesto de compaixão, de bondade de Cristo para conosco. Em terceiro lugar, nós lemos nos versículos 16 e 17. Todos ficaram então agora possuídos de grande temor e glorificava a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E essa notícia a respeito dele, de Jesus, divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Irmãos, em terceiro lugar, Jesus e Lucas registram os resultados do poder de Jesus Cristo. Os resultados do poder de Jesus Cristo. O lugar em que Jesus está é um lugar de grandes manifestações do poder de Jesus Cristo. O lugar que Jesus Cristo é o lugar de milagres. O lugar de Jesus Cristo, onde Jesus está, é o lugar de grandes transformações na vida do homem e da mulher. E nós precisaríamos reconhecer muito mais a presença de Cristo. Quer seja numa célula, quer seja uma reunião de oração, quer seja num culto público, como nós estamos fazendo aqui agora, a presença, o milagre do Senhor Jesus. Porque onde Ele está, algo novo acontece. E veja só o que o texto registra. Todos ficaram possuídos de grande temor. Todos ficaram impactados com aquilo que Jesus é capaz de fazer. Por isso que nós temos que ceder lugar, dizer ao Espírito Santo, mova nesse culto,
Jesus ande pelo meio de todos nós aqui. Haja de maneira sobrenatural nesse culto, nessa reunião, porque o que o Senhor pode fazer, ninguém mais fará. E em segundo lugar, eles começaram a glorificar a Deus. Irmãos, aonde há milagre, aonde Jesus está, o ambiente é outro. A igreja em que Jesus faz parte é uma igreja alegre. A igreja que Jesus faz parte, a manifestação de transformações tremendas, a espírito de perdão, a renúncia, a alegria, a contentamento, a salvação, a conversão. E na verdade um grande reboliço começa a acontecer na reunião que Jesus se faz presente. E ali ele traz o céu aqui na terra. E começaram a glorificar a Deus por aquilo que havia acontecido. Quando Jesus pega um corpo morto, volta à vida nesse corpo e restitui agora um moço sadio, sarado, curado. Veio sendo carregado e agora volta de mãos dadas com a sua mãe, alegre e festivos, por aquilo que Jesus Cristo havia feito na vida deles. Bom, irmãos, aqui é um aspecto interessante. Eles não sabiam aquelas pessoas quem Jesus Cristo era. Talvez a multidão caminhava com Jesus, sabia quem ele era. Mas talvez ali na cidade de Naim nem todos sabiam quem Jesus era. Eles não sabiam que Jesus é o próprio Deus. Jesus foi Deus, é Deus antes do seu próprio nascimento. Ele foi concebido por obra do Espírito Santo. Só Deus é capaz de fazer isso. E ele faz parte da Trindade. Ele é igual ao Pai, igual ao Espírito Santo. Na essência, eles têm funções distintas, as pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas a essência é a mesma. E ali estava o próprio Deus, o Deus em pessoa. E como eles não entendiam isto, eles começaram então agora a querer identificar Jesus como um profeta, porque não sabiam que Jesus era o Filho de Deus. E eles então começam a lembrar do que a história, eles ouviam falar do que os profetas do Velho Testamento faziam. E nós sabemos que no Velho Testamento os profetas, eles falavam a Deus. O povo trazia necessidade ao profeta e o profeta ia a Deus. E falando com Deus, Deus trazia o milagre e a solução para os seus problemas. E o texto diz: grande profeta se levantou entre nós, versículo 16, porque eles não estavam entendendo que Jesus era Deus. Eles achavam que Jesus era um profeta. Isso é um grande erro teológico, é uma confusão terrível bíblica, quando deixam de reconhecer Jesus como o próprio Deus. Porque eles estavam trazendo Jesus a semelhança de Elias e de Eliseu, que foram grandes profetas do Velho Testamento. Elias foi um grande profeta, e depois veio o seu sucessor Eliseu. E Eliseu fez o dobro de milagres que Elias havia feito. E eles ligaram este fato a o que havia acontecido 900 anos antes, numa cidade próxima de Naim, chamada Sunem. E eles lembraram então a história que nós lemos. Eu quero apenas ressaltar aqui, no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, lembrando a história de uma mulher chamada a Sunamita. O nome dela não é registrado aqui na Bíblia, mas ela é conhecida como a Sunamita, a mulher da cidade de Sunem. E esse milagre aconteceu lá, na época do profeta Eliseu, quando essa mulher, vendo sempre que o profeta passava por ali, e o profeta, o homem de Deus, é reconhecido de uma forma ou outra, porque algo de Deus está nele. E essa mulher começou a cuidar do profeta Eliseu. Falou com o marido, fizeram um cômodo chamado o quarto do profeta. Todas as vezes que por ali ele passava, ele parava naquela casa, ali ele era alimentado, ali ele dormia, descansava para continuar a sua jornada. E a história dessa mulher é que ela não podia conceber, não sabemos se é ela ou o esposo tinha um problema que não podia conceber. Até que um dia, grato o profeta por aquilo que esse casal fazia, sabendo que ela muito gostaria de ter um filho, ele profetizou que daí 1 ano ela seria mãe de uma criança. É interessante todo esse texto.
E ela então respondeu, falou para Geazi, porque Geazi levou esse recado para ela, falou: olha, é impossível, porque na verdade o seu marido já era um homem idoso e velho. Mas o profeta diz aqui: um ano nascerá uma criança aqui. Ela acreditou um pouco, até que fim ela se tornou uma mulher grávida e nasceu aquela criança. Aquela criança começou a crescer, um dia o pai foi trabalhar. E ela foi e começou a ter uma forte dor de cabeça. Talvez uma meningite. Foi para casa. E aquilo complicou, e a mãe pega aquela criança sobre o seu colo. E ele acaba falecendo. E ela lembrou do profeta, do homem de Deus. Ele não se esqueceu dele. E mandou então que alguém fosse chamar o profeta. E Eliseu vem de volta. Eliseu vem e vai ter um encontro com essa família. E o texto é maravilhoso. Diz que ele então pegou o filho, colocou sobre aquela sua cama, fechou a porta, versículo 33 do capítulo 4 de 2 Reis. Subiu a cama, deitou sobre o menino, e ali ele começou a orar sobre aquele menino. E diz então que aquele menino se levantou. Deus usa o profeta Eliseu, versículo 35, e andou no quarto. Uma vez de lá para cá, tornou a subir, estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Chama a mãe. Vou entregar esse menino vivo para ela. E ele a chamou, e apresentando-se a ela, ao profeta, esse disse: toma o teu filho. Toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Irmãos, eles estavam agora lembrando essa história de 900 anos antes. Mas Jesus não foi Eliseu, Jesus não foi Elias, Jesus foi Jesus, o próprio Deus capaz de realizar grande milagre na vida do ser humano. Em outras palavras, nós estamos lembrando aqui nesse momento que Jesus Cristo é Deus. E Ele não depende de nenhuma circunstância para poder agir e produzir e gerar o milagre. Não importa o tamanho do milagre. Eu creio que não haja milagre maior do que alguém levantar um morto, ressuscitar um morto. E não foi, na verdade, apenas esse jovem. E nós sabemos das histórias do ministério do Senhor Jesus Cristo, especialmente porque foi impactante o dia que Ele chegou na casa de Marta e Maria e perguntou, e elas disseram: olha, o teu amigo morreu já fazem 4 dias. Onde ele foi sepultado? Foram até lá e ele olha para o túmulo, pediram que afastasse a pedra, e ele dá um comando, uma voz: Lázaro, vem para fora. E diz o texto: aquele que estivera morto saíra, e Lázaro voltou a viver. Irmãos e irmãs, que coisa maravilhosa, que evangelho de vida, o evangelho de Jesus Cristo. E nesse momento, ao encerrar essa palavra, quando pensamos na vida de Jesus, quando nós estamos pensando quem Jesus é, a compaixão do coração de Jesus, Jesus sempre com um gesto abençoador, aquele que tem compaixão de nós, para fazer um milagre. Não tem milagre pequeno e nem grande, para Jesus tudo é do mesmo jeito. E Jesus que pode, neste momento e nesta noite, gerar um grande milagre na sua vida. Você que está aí, nesse exato momento, não sei qual é a situação da sua vida, situação da sua casa, da sua família, sua situação física, sua saúde, seu trabalho, não importa. O que eu quero dizer nesta noite, para você, nesse momento, é que Jesus Cristo é o mesmo. Hebreus diz que ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Ele pode pegar aquilo que é impossível ao homem, fazer possível acontecer agora. Tudo é uma questão de fé e de dependência dele e de crer que ele pode todas as coisas. E eu quero encerrar esse momento dizendo: Jesus nem sempre ele nos isenta das dificuldades, mas ele já eliminou o nosso sofrimento. E nós temos a garantia de uma vida eterna. Não só no céu, mas agora, aqui na terra, de vitória dada,
uma vida dada pelo o Senhor Jesus Cristo. E Ele quer fazer na sua vida, na minha vida, na nossa vida, o grande milagre que nós precisamos. Você crê nisso? Você crê nisso? Você acha que Deus pode mudar a situação da sua vida agora, nesse exato momento? Se você crê, nós vamos orar. Pai Santo, Jesus é o mesmo. Ele pode todas as coisas. Eu não sei. Jesus sabe qual é a dificuldade que o meu irmão, minha irmã está vivendo agora. Pai, nós estamos orando por um milagre. O Senhor pode fazer agora na vida desse teu filho, dessa tua filha, o grande milagre. Porque para Jesus não há impossíveis. Levanta esse teu filho em vitória, em fé e esperança. Que é isso que nós cremos. É isso que nós pregamos. É isso que nós vivemos. E oramos em fé. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Que você tenha uma semana muito feliz. Que você que está aí nesta noite experimente o sobrenatural de Deus sobre a sua vida hoje e sempre. É minha oração. Que Deus te abençoe. Amém e amém. E fique em paz. Que bênção, meus irmãos. Que palavra poderosa para os nossos corações. Tenho certeza que você foi muito edificado. Então a minha oração é que o Senhor continue falando ao seu e ao meu coração. Graças a Deus por essa palavra, né, meu irmão? Maravilhas. Olha, quero convidar você agora a estar ofertando, dizimando. Tá? Você que pode, você que quer participar, vai estar aparecendo aí na sua tela o número da nossa conta, que é a conta da nossa igreja. Temos aí o Banco Itaú e o Banco Santander. Você pode estar fazendo depósito ou uma transferência também, e aí você vai estar participando desse momento aqui de oferta e dízimos, tá bom? Olha, as únicas 2 pessoas que estão autorizadas nesse momento de pandemia aí até a sua residência. Caso você queira, ligue para a nossa igreja e peça. Nosso presbítero Aguinaldo, ele está autorizado, e o nosso tesoureiro, o Sandro, tá bom? Mas você precisa ligar aqui para a nossa secretaria para agendar, tá? Vamos estar consagrando os dízimos e as ofertas ao Senhor. Você pode orar comigo? Pai, nós te agradecemos por esse momento, por esse privilégio de estarmos na tua casa, ofertando na tua casa, Senhor Deus, dizimando na tua casa, Senhor Deus, porque nós sabemos que é para a tua obra, para o teu reino, Senhor. Continue abençoando o teu povo que tem sido fiel, Senhor Deus, nos dízimos e nas ofertas, ó Pai. Estende a tua mão de poder, estende a tua mão de misericórdia, Senhor. Pedimos a ti, Senhor Deus, rogamos a ti, ó Pai, que a tua bênção continue estendida sobre a casa dos teus filhos, ó Senhor. Pai, em nome de Jesus, e aqueles irmãos que nesse momento está passando por alguma dificuldade, pedimos a ti, Senhor, que o Senhor abra esta porta, Senhor Deus. Se é uma necessidade de emprego, ó Pai, conduza esse teu filho até essa empresa, Senhor, para estar ali entregando o currículo e sendo aprovado. Assim nós cremos, ó Pai. Abençoe o teu filho, ó Pai. Não deixe faltar o mantimento, não deixe faltar, Senhor Deus, o pão de cada dia. Nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Abençoe teu povo, Senhor, poderosamente, ricamente, Senhor Deus, abundantemente, para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Irmãos, isso que você tem feito, essa semente que você tem jogado, né, que você tem semeado, ela tem alcançado muitas famílias. Tá? Eu quero que você veja um vídeo das ações que a igreja tem feito aqui pela nossa sociedade, pelo nosso bairro, a nossa cidade, né? E eu quero que você veja esse vídeo aí, para onde a sua oferta, seu dízimo, seu mantimento que você tem entregado, até onde tem alcançado. Dá uma olhadinha nesse vídeo.
Que bênção, viu aí, meu irmão? Quantas famílias têm sido alcançadas? Graças a Deus, que o Senhor continue abençoando a sua vida. Tá bom, meu irmão? Olha, agora um aviso aqui. Dá um zoom aqui, que esse aviso é importante. Dia 12, dia 13, dia 14 de novembro, às 19h30, nós estaremos com a nossa Conferência da Juventude, Conferência Pit Stop. Você precisa fazer uma pausa aqui nessa conferência, uma breve pausa nessa conferência, dia 12, dia 13, dia 14. Olha, como nós estamos passando por esse momento de pandemia, então é necessário você fazer a inscrição para esses dias, tá? Dia 12, dia 13, dia 14 de novembro, às 19h30. É necessário você fazer as suas inscrições. Então, como que você vai fazer a sua inscrição? Você pode fazer pelo Instagram da Juventude ou pelo Facebook da Juventude. Também vai ser disponibilizado aqui no chat um link que vai te direcionar para um site onde você vai fazer essa inscrição. Ou você pode pegar o seu celular, aproximar a sua câmera para o QR Code, que ele também vai te lançar lá para esse site onde você vai fazer essa inscrição. Tá? As inscrições estão abertas, você pode fazer a sua inscrição. Olha, não deixa para a última hora. Não deixe para a última hora. E aqui, quero acrescentar mais. Caso, por algum acaso, você fale assim, caramba, eu fiz a inscrição, mas no dia 12 apareceu um compromisso, eu vou ter que trabalhar nesse dia, porque eu trabalho por escala. Irmão, eu preciso que você informe a liderança para que você não fique ocupando uma vaga de uma pessoa que queira participar. Tá ok? Estamos combinados? Então é isso aí, essa novidade aí que eu tinha para falar para você. Então, eu quero orar pela sua vida e te abençoar para a gente finalizar. Pai, em nome de Jesus, abençoe teus filhos que acompanharam esse sermão, esse culto a Ti, Senhor. Continue abençoando para a Tua glória e para o Teu louvor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com você, meu irmão e minha irmã, e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face dessa terra, não somente hoje, mas para todo sempre, e todo o povo de Deus diz, amém. Deus te abençoe, fica em paz. O nosso vídeo acabou, mas a gente quer te agradecer muito por ter nos acompanhado até aqui. Antes de você sair, não se esqueça de inscrever-se no nosso canal, curtir esse vídeo que você acabou de assistir e clicar no sininho para ativar as notificações. Não se esqueça de marcar a opção Todas, assim todo vídeo novo que subir no nosso canal vai aparecer na sua barra de notificações. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, Igreja Presbiteriana de Piraquara, no Instagram e no Facebook. E compartilhe esse vídeo se você foi edificado.